Feliz sábado a todos, vocês são bem-vindos nesse espaço da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Riacho Grande. Hoje estamos dando sequência na nossa série 7 Pecados Capitais e especialmente hoje falaremos sobre a preguiça, o quarto pecado dos 7 pecados capitais. Mas antes de lermos nosso texto e trabalharmos ele, convido você para orar comigo e pedir para que o Santo Espírito Santo de Deus nos conduza nessa mensagem. Grandioso Deus, pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos pegue pela mão, Senhor, e nos coloque no caminho da Tua verdade. Não no caminho apenas do conhecimento, da percepção intelectual, mas também queremos estar no caminho da prática, da ação, da entrega do nosso ser e da nossa vida para a Tua vontade. Nos ajude nesse dia a entender a Tua vontade para nós, em nome de Jesus oramos. Amém. Gostaria de hoje introduzir o tema A Preguiça a partir do texto de Eclesiastes capítulo 9, do verso 7 em diante. Leia comigo, abra sua Bíblia e leia comigo. Eclesiastes 9, do verso 7 em diante. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho com o coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Preguiça. Preguiça é um render-se. Preguiça é um entregar-se. Preguiça não é apenas ócio, não é só essa letargia. Preguiça não é só não trabalhar. Preguiça é um render-se existencialmente, é um entregar-se, é um perder a esperança, é um deixa a vida me levar, ou até um let it be, ou até um... olha, vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, eu quero que você me leve. Preguiça é um whatever, é um tanto faz. Preguiça, a preguiça de todos nós. Preguiça não tem tanto a ver com a falta do trabalho. Sim, tem a ver com isso, mas não tem tanto a ver com isso. Preguiça, antes de ser falta de trabalho, preguiça é um entregar-se existencialmente. É quando a pessoa se rende à falta de sentido da existência. É quando a pessoa desiste de contribuir para uma trajetória que ela não controla tudo, mas poderia controlar alguma coisa, algum trecho, algum momento, alguma porcentagem desse 100 todo que ela vive, ela poderia, mas ela desiste. Ela prefere, deixa assim mesmo, o que você quer comer? Tanto faz. Para onde você vai? Não importa, eu não ligo, não sei. E daí? Não sei, não quero nem dar minha opinião. Preguiça de interferir na sua própria existência. Sabe que a teologia chama essa nossa responsabilidade com a vida de mandato cultural. Porque Deus falou assim pra gente, olha, agora vocês vão colocar nome nos bichos, vocês vão dominar ele, vocês vão crescer, se multiplicar e vão sujeitar a natureza, interferir na sua
na sua existência, criar realidades, interferir e modificar as realidades. Esse é um mandato que Deus deu para cada um de nós. Mas a gente geralmente desiste desse mandato por causa da dimensão patética da existência. O que é a dimensão patética ou a dimensão nonsense da existência? É essa dimensão do não faz sentido. Eu li aqui com vocês agora que existem coisas nessa vida que não faz sentido. Eu vou te dizer que eu desconheço preletores religiosos que tenham a coragem de ler esse texto aqui para vocês. Desconheço esse texto aqui. Porque os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Tem coisa na vida que não tem sentido. Não tem explicação. Lembro que uma vez eu fui visitar uma família que tinha acabado de sofrer uma tragédia. Um pai de mais de 90 anos de idade se suicidou. E era cedo, era domingo de manhã, quase madrugadinha ali. E eu chegando na frente da casa daquela família, tinha vários crentes lá na frente. E a filha daquele senhor que havia falecido estava ali, e a pessoa chegou do lado dela, e eu só observando, né? A pessoa bateu no ombro e falou assim: olha, tudo tem um porquê. Não se preocupe, tem um porquê, existe uma razão para isso estar acontecendo. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que essa pessoa está falando? Se eu tivesse um poder, eu calava a boca da pessoa. Fica quieto, o que você está querendo dizer, pessoa? Não, fique bem, não se sinta assim. Não, você não tem uma explicação. Não existe uma resposta. E se houver uma resposta, está muito para além do que nós podemos observar ou elaborar. Não, nem tudo tem um porquê. Sim, Deus governa todas as coisas, Deus governa o universo de forma majestosa, mas na nossa existência existe uma dimensão patética, uma dimensão sem sentido, uma dimensão nonsense, uma dimensão onde o acaso, a aleatoriedade prevalece. E precisamos ser honestos intelectualmente para assumirmos que nem tudo a gente tem resposta. A gente confia na soberania de Deus, mas tem coisa que a gente não tem resposta. Esse é um prisma pelo qual a gente pode olhar para a vida e falar, olha, realmente é uma vida que não tem sentido, né? Então não venha com explicações. E se existe explicação, não é eu nem você que vamos dar, viu? É por isso que é importante a gente olhar para a preguiça dentro desse contexto da vida sem sentido. Porque é a vida vista sem sentido que vai levar à indolência, ou seja, a não interferência na sua própria trajetória. Sim, eu aceito que a lei do Eclesiastes, de que existem coisas na vida que não têm sentido e que existe uma aleatoriedade na existência, é real, mas eu também acredito na lei da probabilidade. E eu digo mais assim, que é muito mais fácil você receber um salário depois de um mês trabalhado do que você receber um salário miraculosamente sem trabalhar depois de um mês. Ah, pastor, mas pode ser que eu trabalhe e o meu patrão não me pague, porque existe a aleatoriedade da vida, o acaso. Poxa, a empresa quebrou e não me pagou. Existe essa possibilidade? Existe. Mas também existe uma probabilidade muito grande de, se você está trabalhando, você receber seu salário. Maior do que se você ficar em casa sentado no seu sofá. Concorda comigo? Se você não concorda, você é um preguiçosinho, viu? Porque é trabalho. Esse negócio de ficar sentado em casa ou sonhando, desejando, isso não funciona. A única coisa que funciona é trabalho mesmo. Essa é a parte que a gente consegue interferir na nossa existência. Agora, existem outras manifestações da preguiça. Nem sempre a preguiça ela é manifesta na coisa parada, não produtiva. Muitas pessoas são preguiçosas, mas são muito ativas. Ficam igual um cachorro correndo atrás do rabo, assim, ó. Um movimento constante movimento, constante ação, mas não há deslocamento real. A pessoa está com muita atividade
até se cansa, fala, nossa, mas eu estou fazendo muita coisa. Mas é um movimento automatizado. É uma coisa já que está tá na rodinha do rato ali, sabe? E a pessoa tem preguiça do quê? Tem preguiça de mudar. Tem preguiça de perceber que aquilo que ela está fazendo faz muito tempo e ainda não é satisfatório, e a pessoa continua fazendo. Preguiça de se reinventar, preguiça de parar, preguiça de pedir demissão, preguiça de interferir na sua existência. Preguiça. Esse fabuloso Peter Kreeft diz que pessoas que nunca relaxam não são santas, são desequilibradas. Porque sim, há um momento de dizer, chega, espera um pouquinho, não vou trabalhar mais não. A preguiça é essa admissão de uma derrota, é uma admissão da perdição eterna. Porque quem tem preguiça não consegue nem assumir a possibilidade de que alguém vai salvar ele, porque a preguiça diz assim, olha, no final, tanto faz. Então eu admito logo a derrota desde já. Mas por que a preguiça é pecado? Primeiro, já falei, que é abdicar dessa prerrogativa de gerenciar a vida. Deus deu a vida para você gerenciar. Se você não gerencia, você está pecando. Você está com certeza pecando. Agora, existem algumas consequências importantes da preguiça. A primeira consequência importante da preguiça é a que está escrita em Provérbios capítulo 19, verso 15, que diz assim: a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Ou seja, o preguiçoso vai passar necessidade. É verdade que nem todos os que passam necessidade passam por causa de preguiça. Mas também é verdade que muitos passam necessidade porque são preguiçosos, porque não trabalham, não correm atrás, não se movem. Sabe aquela pessoa que fala assim, mas esse trabalho eu não quero não, isso aí eu não vou fazer. Isso aí não é muito meu perfil não. A pessoa está passando dificuldade, está pedindo para o outro, mas a pessoa ainda tem a coragem de dizer, isso aí eu não faço, porque eu tenho um nível de dignidade. Querido, o nível de dignidade é você cuidar da sua vida. Isso é nível de dignidade. Você fazer alguma coisa para cuidar das suas necessidades. O que é indignidade é você depender de outras pessoas que estão trabalhando para cuidar dos seus interesses. E eu sempre digo que igreja existe para ajudar quem realmente precisa, não para ficar sustentando o estilo de vida de ninguém. Tem gente que fala assim, tudo que eu preciso é de tantos R$1.000 para resolver a situação. Não resolve, porque o problema da pessoa é preguiça. Dinheiro não resolve o problema de ninguém, não. De nenhum preguiçoso. Dinheiro não resolve o problema de nenhum preguiçoso. Então a gente tem que entender que a vida é uma dádiva. E quem planta, é provável que colha. Então a gente não deve se entregar a essa falta de sentido ou a real aleatoriedade da vida, porque a gente não controla toda a vida, mas a gente controla uma parte dela. E essa parte a gente precisa gerir, a gente precisa plantar para colher. Mas a gente não planta e diz assim, eu colhi porque plantei. A gente planta e diz, eu plantei e Deus abençoou, e aí por isso eu colhi. Mas como que você vai pedir para que Deus abençoe se você nem sequer planta a semente? Você não acha isso um pouco estranho? Você não se sente desconfortável? A Bíblia diz que, em Provérbios 13, que o preguiçoso ele sonha demais, né? Ele deseja muito e por desejar muito ele se frustra. Frustração é uma consequência da preguiça, né? Porque a pessoa ela fica sem fazer nada, ela fica sonhando muita coisa e depois a gente descreve ela como frustrado porque a gente quer amenizar. Mas na verdade é um fracassado, é uma fracassada. Sim, temos que assumir que existem pessoas que podem sim se considerar fracassados. Porque tiveram muitas e muitas oportunidades, Deus deu oportunidades, mas a pessoa não quis, não teve motor, não teve vontade, preferiu ficar sonhando. E o Milton Nascimento já cantava assim, longe se vai sonhando demais. Mas onde se chega assim? Pergunta retórica, e a resposta é, em lugar nenhum. Porque não adianta ficar no seu ócio sonhando,
porque as coisas não acontecem sem uma ação de interferência, de mudança na sua vida. Tem gente que já era para ter se formado há muito tempo, mas só fica falando, eu vou fazer, mas não faz. Não se levanta, não se move. E aí, sabe o que vão fazer? Vão pôr culpa na aleatoriedade da vida. Sim, a vida tem a sua aleatoriedade, tem o seu quê de acaso. Mas a vida também tem espaço para interferência humana. E muitos preguiçosos colocam culpa na aleatoriedade, o que na verdade é culpa delas. Elas não fizeram, elas não plantaram, elas não levantaram, elas não acordaram, elas não falaram, elas não se colocaram em posição de ser abençoadas. Elas não plantaram a semente e agora é o vulcão, é a chuva, é a minha mãe, é o meu pai, é o governo. Será? Fica com essa questão. Será? Será que é realmente isso aí? Outra consequência do pecado, da preguiça, é esse ativismo vazio. Eu já retratei aqui anteriormente. É o cachorro correndo atrás do rabo, aquela pessoa que nunca para, que sempre vai fazendo, mas não está fazendo nada, porque também não tem significado. Sabe aquela pessoa que come muito, mas não consegue saborear? Aquela pessoa que está sempre presente, mas não está com. Ela está lá, mas não está. Ela até toca, mas não sente. Ela até beija, mas não fantasia. Ela até dorme, mas não descansa. É um ativismo vazio. É um ativismo vazio por causa da automatização que a preguiça gera em nós. Geralmente, a preguiça gera a automatização de tudo. A gente perde o prazer de fazer uma mesa. Aí a gente coloca meia mesa, coloca assim, meia toalha na mesa. Porque no trabalho, a gente coloca o arroz no micro-ondas, aquele arroz seco, aquele prato, e fica comendo com o cotovelo encostado na pia, ali aquele arroz, comendo ali. A gente não coloca uma mesa, não coloca o suco, a gente não coloca uma vela, uma música. A gente joga, vamos comer, mulher. Como assim? Calma. Vamos desfrutar do momento, vamos saborear os segundos, vamos respirar o ar que a gente nem percebe, vamos perceber as comunicações que estão nos olhares, vamos sentir a ambiência e não passar como se fosse um bode pela sala, porque essa sala sua da sua casa aí, ela tem ambiência, ela tem um clima. Será que você conhece o clima da sua casa? Mas a preguiça dá filhos, porque ela é um pecado capital. A preguiça só é um pecado capital porque ela gera seus filhinhos, né? E os filhos da preguiça são a negligência e a imprudência. O preguiçoso, ele deixa o telhado cair. O preguiçoso, ele faz aquela gambiarra na torneira. Sabe aquele arame lá na torneira do quintal? Isso é uma vergonha. Sabe aquele panão que você colocou lá na tua janela e que você acha que aquilo é uma cortina? Não, aquilo é um panão, aquilo não é uma cortina. Aquela torneira tem que ser arrumada. Pastor, o senhor não sabe da minha vida é porque eu não tenho condição. É óbvio que se você não tem condição, não é de você que eu estou falando, não é da sua realidade que eu estou falando. Eu estou falando da realidade de alguém que pode interferir e não interfere. E põe culpa na existência, mas não interfere na realidade. Que o armário tá pendendo, tá sem um pé e que precisava ser trocado ali. Mas como do outro lado você tem uma parede que está ali úmida e está com bolor e você não quer que ninguém veja, então você vai lá e coloca o armário encostado naquela parede para tapar o bolor. Aquilo está úmido, aquilo precisa ser arrumado, mas eu vou fazer isso depois, em outro momento. Agora não. E a coisa vai ficando, sabe? A bagunça, aquele amontoado de coisa, aquilo reflete uma realidade interna. Aquilo reflete uma desorganização interna, uma falta de interesse de gerar organização naquilo que é caos, de gerenciar aquilo que precisa ser conduzido e dominado, desde as pequenas coisas. A gente pode ver isso na vida de cada um de nós.
A preguiça também gera o cinismo, a descrença, a desesperança. E aqui eu gostaria de citar o Kierkegaard, quando ele diz assim, que outros se queixam da perversidade. Que outros se queixam da perversidade. Minha queixa é apenas essa, falta de paixão. Por isso minha alma se revolta e olha sempre para o Antigo Testamento e para Shakespeare. Eles lutavam, eles iam, eles faziam, eles pecavam, eles matavam. Mas nessa época falta paixão. O que o Kierkegaard está contribuindo aqui com a gente é que esse cinismo, essa desesperança da preguiça é uma característica da nossa época. Ninguém mais nem quer beijar na boca. As pessoas nem fazem sexo mais estatisticamente. Elas preferem ficar desejando no Instagram. Porque existe uma preguiça social. A pessoa não quer sair de casa mais, chama para o almoço, mas não quero, eu vou ficar aqui, vou assistir o Netflix. Nossa, mas vamos ali no parque com o pessoal da igreja, o pessoal vai andar de bicicleta, mas sabe, eu não estou afim, eu tenho que conversar com pessoas, eu vou ter que ver pessoas. É uma desesperança, é uma descrença, é uma falta de paixão pela vida. É uma falta de vontade de explorar, de viver experiências, de se expor a situações inesperadas. É uma falta de paixão. Mas a Bíblia também diz, em 2 Tessalonicenses, que quem não trabalha não deveria comer. E aqui talvez o último filho desse pecado, da preguiça, né? Que é a miséria, né? A miséria. Quando Paulo fala assim, olha, quem não trabalha, que não coma, ele está falando para uma igreja de Tessalônica, que estavam esperando Jesus Cristo voltar. Então sabe o que eles começaram a fazer? Não vão trabalhar não, porque Jesus Cristo deve estar voltando, ele falou que ia voltar breve. Então por que eu vou trabalhar? Aí o padeiro lá da Tessalônica falou, para que eu vou fazer pão? Vou acordar de madrugada para fazer o pão. Vai que o pão está no forno, e aí Jesus volta, vai ser um maior trabalho desperdiçado, não vou fazer o pão não. Aí foram lá, não vou nem abrir, não vou fazer isso aqui não, porque vai que Jesus volta. Aí Paulo olha para eles, e Paulo começa a perceber que eles tinham começado a usar o discurso religioso para dar vazão para a preguiça. Isso existe muito, hein? Existe muita gente que usa discurso religioso para justificar a sua preguiça. E Paulo fala, então, já que vocês não vão trabalhar até Jesus voltar, que não comam também. Então fica sem comer até Jesus voltar, beleza? Certinho aí? Aí não fica, né? Não fica sem comer até Jesus voltar. Necessidade fisiológica, eu tenho que comer. Então se eu tenho que comer, eu tenho que fazer o pão. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que gerar valor, eu tenho que gerar riqueza para que essa riqueza se transforme em subsistência. Então, por isso que eu falo, quem não trabalha, que não coma. E Paulo estava certinho, estava muito certo. Mas qual que é o antídoto para a preguiça? Qual que é o remédio para a preguiça? Eu vou falar aqui, mas eu vou falar só uma vez. Prometo que eu falo só uma vez, porque pode ser que tenha gente que seja alérgica a essa palavra. E eu não vou nem colocar aqui no vídeo, não tem nada aqui de PowerPoint, porque vai que causa um trauma em alguém, é possível, tá? O remédio para a preguiça é o trabalho. Trabalho mesmo. Aí falei mais do que uma vez, não devia ter falado. Pode afetar alguém. O trabalho como ação, o fazer algo, o continuar a fazer algo, o fazer novamente algo, o fazer a mesma coisa. O trabalhar dá significado à existência. Observe como uma pessoa, quando participa de algum lugar, ela faz alguma coisa, ela se sente pertencente àquele lugar. Porque o significado da vida está ligado ao significado do trabalho. Porque o trabalho nos gera senso de utilidade. Na verdade, o trabalho, ele dá sentido para uma coisa que não tem sentido. Quando a nossa vida é utilizada para agradar e fazer bem para alguém ou algo além de nós mesmos, é aí que nós encontramos um sentido a mais na existência. E por isso muita gente morre por causa do trabalho, o que não deveria, um exagero, existem outras áreas da vida.
Mas tem gente que se afunda tanto no trabalho porque é o único lugar onde ela encontra significado para existir. Porque é aquilo que dá propósito para ela, aquilo que faz ela acordar de manhã cedo e falar, poxa, isso aqui eu tenho prazer de fazer. É o trabalho. Então, não pense só no trabalho, picar o ponto, fazer a visita ou fazer a venda. Pense nos trabalhos desde os mais simples. Por exemplo, escove o dente. Olha, escove devagarzinho o dente, sinta a sua gengiva. Sinta aquela sujeira assim, depois depois de ter higienizado, feito a sua higiene bucal, olha para sua boca, toma tempo para olhar para os seus dentes, olha para os seus lábios, olha para a sua língua, vê se fez um bom trabalho, faça com calma isso, trabalhe, faça o trivial, faça o corriqueiro, dobre as suas roupas, dobre, abasteça teu carro, lave teu carro talvez de vez em quando, varra o chão da sua casa, mesmo que você tenha alguém para varrer. É importante para a gente. É importante fazer algo, estar se movendo em direção do cuidado, da organização de um caos. Porque isso organiza quem nós somos. Eu vou dizer para vocês que tem gente que ficou preguiçosa porque acha que não tem mais sentido e as coisas não podem mudar mais. Mas eu quero dizer para você que sim, existe uma aleatoriedade, existe um caos, um acaso. Só que dentro dessa aleatoriedade não tem só o negativo. Aleatoriedade quer dizer uma intermitência de resultados, uma intercalação sem ordem de resultados, que são imprevisíveis pela natureza da palavra aleatório. Se é aleatório, quer dizer que pode acontecer coisa ruim, não é? Mas quer dizer que também pode acontecer coisa boa. Sabia? Então por que você parou? Por que você continua sentado? Por que você continua agindo como se não tivesse mais jeito de melhorar? Como se fosse sempre continuar a mesma coisa. E que se for acontecer alguma coisa vai piorar. Não, pode melhorar. Tá aí. Amanhã pode ser melhor. Não é aleatório? Então, dentro dessa vida existe um componente aleatório e dentro da aleatoriedade pode ser melhor amanhã, pode ser fantástico, pode ser muito melhor do que foi até que agora. Então eu acho que você tem que se perguntar assim, será que eu estou me preparando para viver um aleatório positivo amanhã? Será que eu estou me preparando? Será que eu estou em condições de viver uma surpresa que Deus tenha para mim amanhã? Muitos perdem as surpresas de Deus porque simplesmente não acreditam que elas possam acontecer. Vivem preguiçosos diante das oportunidades de milagres. Lembre-se que às vezes para o milagre acontecer, você tem que pôr o pé na água, você tem que colocar o cajado, você tem que ir até o poço, você tem que mergulhar no rio, você precisa demonstrar o teu interesse, é necessário paixão. É necessário paixão. Então hoje eu quero dizer para você que nem tudo aquilo que parece banal para você, corriqueiro e sem valor, é. Pense bem, talvez um médico, essa consulta que você vai fazer aí, talvez seja a última consulta dessa pessoa, desse paciente. Quando eu vou fazer uma visita pastoral, talvez seja a última visita que aquela pessoa vai receber. Ao fazer um sermão, talvez seja o último que eu pregarei para você, ou o último sermão que você ouvirá. Você entende como o valor disso que eu estou fazendo toma uma outra proporção? Então, por mais boba que seja a coisa que você está fazendo, ela pode ter um significado maior, mas nós precisamos atribuir esse significado. Nós precisamos lançar esse olhar de valor naquilo que nós fazemos, para que haja valor mesmo. E então não vai ser só mais um sermão, mais um culto, mais uma consulta, mas vai ser o sermão, o culto, a consulta que pode fazer a diferença na existência, no caos, na aleatoriedade da vida de alguém. Então convido você a pensar em possibilidades, porque tudo está em aberto. O inesperado está em aberto aí, né? Aquilo que para você é definitivo, para Deus não está fechado, está em aberto ainda. Então eu digo para você que hoje ainda
não acabou. Tem gente que morre vivendo. E tem gente que vive morrendo. Eu mesmo, quando eu morrer, eu quero estar vivo. E você? Quando você morrer, você quer já ter morrido antes? Você quer ter encerrado bem antes? Será que talvez já esteja na hora de a gente enterrar você aí? E colocar você já para descansar? Talvez você já tenha desistido, né? Eu havia desistido, mas hoje decido levantar e voltar à vida de novo. Essa foi a palavra que eu escrevi para finalizar esse sermão. Esse sermão, quando escrevi, na sexta-feira em que terminei de escrever ele, eu era um rapaz de 35 anos de idade. Ainda é a minha idade, porque faz pouco tempo que isso aconteceu. Eu era um rapaz de 35 anos de idade, que não conhecia o próprio pai. Mas naquela tarde, por eu ter procurado incansavelmente por semanas, descobri quem era meu pai. E com a ajuda de várias pessoas, inclusive do René, aqui, ancião dessa igreja, eu consegui contato da pessoa que é meu pai biológico. Eu tenho 35 anos de idade. Eu nunca tive interesse de buscar, assim. Ele nunca me procurou. E assim, não faz sentido, sabe? Eu procurar alguém que não me procurou. Qual o sentido que tem nisso? Não faz sentido nenhum. Vou me colocar numa situação assim, desconfortável. Então, eu nunca procurei. Uma certa preguiça de colocar organização aonde havia caos. E quando eu falo caos, eu falo interno. Porque o caos nem sempre é externo. Então, até que eu decidi sair do momento da preguiça, sair desse espaço da preguiça, comecei a correr atrás, porque às vezes para não ser preguiçoso, a gente também tem que abandonar o orgulho para fazer certas coisas, para se mover. Fiz o básico, o que qualquer filho deveria fazer. A pessoa, eu quero saber quem é meu pai. Foi atrás, uma história longa, até que consegui o telefone da pessoa, liguei. E quando a gente faz alguma coisa, a gente sempre espera que o resultado daquilo seja positivo e que você colha bons frutos daquilo. Você tem essa expectativa. Mas não é por isso que a gente deve fazer as coisas. A gente deve fazer as coisas porque elas são certas, elas precisam ser feitas. E você deve satisfação a você mesmo. Por isso que você tem que fazer, você tem que realizar. Independente da ação do outro, do sentimento do outro. Liguei a mulher do meu possível e real pai. Atendeu, falou comigo, meio ressabiada, tal, até que pediram para ligar na câmera. Ligamos na câmera da ligação lá, no videozinho. E então eu pude ver meu pai e ele me viu. Eu perguntei como ele estava, perguntei quem ele era. Me tratou assim de forma bem... Tenho 35 anos de idade, ele nunca me procurou, mas tratou assim, como se não te devo nada, tipo, bem tranquilo, assim, com outros papos e tal. Eu conversei também e tal, né? Ele falou bastante coisa, descobri que eu tenho uma avó com mais de 100 anos de idade, mora em tal lugar, contou um pouco sobre a vida dele, foi super interessante a conversa. Terminou a conversa, desliguei. E aquela noite foi a noite que eu mais bem dormi na minha vida. Eu dormi muito bem. Mesmo meu pai não tendo falado assim pra mim, meu filho, desculpa, eu nunca te procurei, eu nunca te vi, nem desde quando você era bebê, você já é um homem hoje, nunca te procurei, me desculpa. Não falou isso, e talvez não sinta isso, e eu não sei nem se eu devo esperar isso dele. O ponto é que fez bem pra mim. Fez bem pra mim porque eu fazer o que eu tenho que fazer diz respeito a minha responsabilidade comigo mesmo, ao mandato cultural que Deus me deu de exercer controle, interferência na minha realidade. E tudo que está dentro da minha possibilidade, do meu escopo de atuação, e que mesmo que haja interferência da aleatoriedade, sim, eu tenho certo controle sobre ela. Eu nunca tive controle de ter sido abandonado por um pai. Nunca pude escolher isso.
mas eu posso escolher não ter raiva dele. Eu posso escolher eu ser um bom pai para os meus filhos. Ou eu poderia, sabe fazer o quê? Eu sou vítima da sociedade e da aleatoriedade da existência, do caos, da dimensão nonsense, sem sentido da vida. Então, deixa pra lá então, whatever. Vou cuidar do meu filho, não vou ter filho, vou fazer, vou abandonar, tanto faz, porque tanto faz mesmo. Não, faz sentido pra mim cuidar, faz sentido pra mim viver corretamente, faz sentido pra mim até procurar aquele que me abandonou, mesmo que pro outro. Não faça. Que Deus te abençoe com muito trabalho. Que Deus te abençoe com trabalhos pequenos, trabalhos grandes, mas que o trabalho traga sentido para a tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, nós te pedimos trabalho, Senhor. Trabalho de todas as espécies, Senhor. Trabalho em todos os momentos que o Senhor deseja. Pedimos o trabalho simples, o trabalho espiritual, o trabalho familiar, o trabalho doméstico. Queremos o trabalho lá fora também. Queremos o trabalho na nossa mente. Queremos trabalho para com o mundo, para com a sociedade. Nos abençoe com essa capacidade de interferir em realidades e de controlar um pouco desse caos que nós chamamos de vida. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.